Oi pessoal, hoje vamos falar sobre a Síria. A Síria foi um reino em torno da região do Alto do Tigre, no norte da Mesopotâmia, no atual norte do Iraque, e que dominou por diversas vezes ao longo da história os impérios existentes naquela região, desde a tomada da Babilônia até sua reconquista. Seu nome vem da capital original, antiga cidade de Assur, ou em acadiano Ashurayu. Ashurayu. Em árabe, Ashur. Em hebraico, também Ashur. Em aramaico, Atur. O termo também pode se referir à região geográfica, mais precisamente ao centro da região entre estes reinos. Se localizam durante o antigo período assírio, no século XX a.C. até o século XIV a.C. Assur controlou a maior parte da Alta Mesopotâmia no período assírio do século XV ao século X. Sua influência declinou, só reconquistada posteriormente após uma série de conquistas. O Império Neo-Assírio iniciou a Idade do Ferro, 911 a 612 a.C. Expandiu-se ainda mais e sob Assurbanipal, cerca de 668 a.C. a 627 a.C., controlou por algumas décadas todo o Crescente Fértil, bem como o Egito, antes de sucumbirem à expansão neobabilônica e posteriormente à Persa. Podemos dizer também que o império que a Síria construiu localiza-se onde hoje é a Ásia e o Oriente Médio. Sua capital foram duas, primeiro Assur e depois Nínive. A língua foi o acadiano, o sumério e o aramaico. E sua religião foi a antiga religião mesopotâmica, tipo de governo monarquia. O primeiro rei foi Puzurassur e seu último foi Azurubalite. O período histórico que essa civilização existiu na Mesopotâmia foi do século 25 a.C. até 612, quando uma coalizão medo-babilônica destruiu a capital do Império Assírio, quer dizer, neo-assírio, né? Dando aí a queda de Kikia e o declínio da Síria. O que podemos falar sobre a civilização assíria? Bom, vou fazer um outro vídeo falando sobre a civilização. Forte abraço. Falou! A parte 2. A civilização assíria. A civilização assíria é o antigo reino de Assur, ou Ashur,
país da Ásia, localizado no norte da Mesopotâmia, a partir das fronteiras do norte do atual Iraque, que surge juntamente com Elam e Mari, no Alto Tigre, quando obtém em 1950 a.C. a independência de Ur. O grande império assírio vem logo após o enfraquecimento do Império Paleo-Babilônico. Vindos do norte, conquistaram toda a região da Mesopotâmia por volta do século XII a.C. Estima-se que existia desde o século IX a.C., era um povo guerreiro, com um exército forte e muito bem organizado. Uma curiosidade: o posterior império persa, Persa Aquemênida, tomaria para si, a organização social dos assírios, que mais? Uma região da Mesopotâmia, e que ajudou a manter o poder do reino unificado. Sua capital era a cidade de Nínive, ou seja, a segunda capital, que a primeira foi Assur, depois Nínive. Devido às revoltas internas e à pressão externa, o império caiu, mas a data exata quando a capital foi devastada, os historiadores, dado que alguns afirmam ter sido em 606 a.C. e outros 612, não há consenso, a data é incerta. O Império Assírio era localizado na região da Alta Mesopotâmia, entre o Rio Tigre e a Cordilheira de Zagros. Seus domínios estendiam de Elam até as fronteiras do Egito. Seu ápice foi com o rei Sargón II, que reinou de 722 a.C. a 705 a.C. Com o seu forte exército, dominou os hebreus, os babilônios e egípcios, mas não resistiu à pressão de um levante em Elam, juntamente com a Babilônia. Dando a oportunidade para os egípcios recuperarem sua liberdade. Logo em seguida, os medos, povo aliado aos caldeus e aos citas, tomaram a capital Nínive e a destruíram. Os assírios foram o maior império até então criado antes do Império Persa. Os reis assírios eram seminômades, semitas do noroeste. Suas conquistas se estenderam aos vales dos rios Tigre e Eufrates. O início do século XVIII a.C.
foi marcado por alguns acontecimentos políticos, por exemplo, a queda de Ur e a derrocada do Médio Império do Antigo Egito. Foi quando surgiram duas potências emergentes, Mari e a Síria. Nesse período, um rei de origem amorita, Samsi Haddad I, reinou de 1815 a 1782 a.C. Expandiu os domínios assírios por toda a Mesopotâmia. Curiosamente, Sammiassadad se intitulou Sar Crisat, rei do mundo. Os assírios foram derrotados em 1779 a.C. por Hammurabi, rei caldeu, tomando como que um protetorado do Assurbanipal II, que reinou de 884 a 859 a.C., transformando Nimrud Calcu em sua capital militar, onde ficavam estacionadas suas tropas. Salmanassar II reinou de 854 a 824 a.C. e dominou a Alta Mesopotâmia, Assur, até o país principal, e também um rei. Muitos reis usavam Assur, o título da divindade, como prefixo de seus nomes. Isso aí, pessoal. Posteriormente farei a parte 2. Falou, um forte abraço, até mais.